Meus queridos e abençoados irmãos, bom dia e a paz do Senhor. Eu já quero, com muita alegria, nesta manhã chuvosa, nos convidar para estarmos juntos agora no momento EBD, a reflexão diária da Escola Bíblica Dominical. Quero fazer o pedido que eu vos fiz ontem para todos aqueles que estão conosco na live do Momento EBD. Inscrevam-se no nosso canal e multipliquem, compartilhem essa live. Nos ajude a evangelizar os povos, nos ajude a pregar a palavra para aqueles que não têm acesso ou não frequentam nenhum tipo de denominação religiosa. Nos ajude a evangelizar os povos, amém? Muito bem. O momento EBD de hoje, na reflexão diária, nos trará uma reflexão no texto bíblico em 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo de número 8, que tem o seguinte tema: estamos esperando a vinda de Jesus. E isso é verdade. A igreja do Senhor, ela está atenta e ansiosa, esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para vir nos buscar. Esta é a maior doutrina bíblica do cristianismo, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja, para nos levar para estar com Ele por toda a eternidade. Muito bem, eu já quero fazer a leitura dessa prédica bíblica que nos diz o seguinte: o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, essa palavra, ela está no primeiro capítulo da Epístola aos Coríntios. É o preâmbulo em que o apóstolo Paulo está fazendo quando ele começa a sua carta e começa a cumprimentar aos coríntios. E ele manda essa epístola para todos os crentes que estão ali na Grécia, para todos os crentes. E ele começa cumprimentando, ele manda, deseja graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele continua exaltando, de certa forma, aos coríntios, e ele diz que sempre dá graça pelaquela igreja, a Deus, por a igreja de Coríntio, porque pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo, Deus havia derramado a sua graça sem medida sobre a igreja aos coríntios. E o apóstolo Paulo continua mandando escrever a sua epístola. E o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja dos Coríntios: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo, em toda a palavra e em todo conhecimento. Era uma igreja que tinha muito conhecimento da palavra, tinha entendimento da palavra, a igreja aos Coríntios. E o apóstolo Paulo, ele continua mandando as suas congratulações à igreja aos Coríntios. Ele diz: como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. O testemunho de Jesus Cristo foi confirmado entre vós, e em todas as províncias ouve-se falar na igreja aos Coríntios. E o apóstolo Paulo ainda diz: de maneira que nenhum dom vos falta. Todos os dons do Espírito Santo, os 9 dons, estavam ali na igreja de Corinto, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja repleta de conhecimento, a igreja que possuía todos os dons. A graça de Deus se manifestava na igreja aos Coríntios. E o apóstolo Paulo, ele diz que a igreja, por ser agraciada com todas essas benesses de Deus, estavam esperando a manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Mas, meus queridos, o que nos chama a atenção é o versículo que nós lemos na leitura da reflexão diária de hoje, que é o versículo 8. A igreja aos Coríntios, com todas essas benesses, diga-se de passagem, era uma igreja carnal. Era uma igreja movida pelos desejos pecaminosos, pelas práticas ilícitas, mas era uma igreja que era abençoada por Deus no entendimento da palavra, em tudo foram enriquecidos. Era uma igreja que possuía os 9 dons do Espírito Santo, mas no entanto era uma igreja carnal. E como compreender isso? E o apóstolo Paulo, ele escreve, o qual vocês estão esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo confirma, o qual vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis. Sabe o que me chamou a atenção? Foi essa palavra, irrepreensível. Aquele povo cheio de dons, cheio de manifestações sobrenaturais, mas o apóstolo Paulo diz para eles que não bastaria apenas para ser salvo ter as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, o entendimento da palavra, ter dons espirituais, mas o que era necessário que aquele povo, que aqueles irmãos coríntios fossem irrepreensíveis. Lembro-me ainda das passagens bíblicas que nos confirmam que os dons do Espírito Santo nós iremos estudar bem no próximo trimestre. Os dons do Espírito Santo não são para a salvação, mas são para serviço. E o apóstolo Paulo testifica aqui, depois de dar graça por tudo, diz, olha, vocês estão esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis. Não basta apenas ter os dons espirituais, nós temos que ser irrepreensíveis. E essa palavra me chamou muita atenção na reflexão de hoje. E o que é ser irrepreensível? Irrepreensível é aquela pessoa em que não se acha em sua conduta algo que mereça repreensão, censura, ou que lhes coloque em descrédito. É um cristão que está, como nós dissemos na live de ontem, de pé diante de Deus. E o Senhor pede para que os coríntios, os irmãos da igreja, fiquem irrepreensíveis, para serem confirmados por Cristo no dia do Senhor Jesus Cristo. Mas que dia é esse? É o dia em que toda a Bíblia fala da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dia do Senhor Jesus Cristo revelará e lançará luz sobre os atos e toda a obra dos homens. Será o dia em que o Senhor entrará em juízo com os homens e todos passarão pelo escrutínio do Senhor. Eu quero ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 9 ao 11, que nos diz o seguinte: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Deixa eu ler ainda no capítulo 3 do mesmo Evangelho, dos versículos 18 ao 20, que nos diz o seguinte: quem crê nele, em Jesus Cristo, estamos se referindo a Jesus, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Meus queridos, mas no grande dia do Senhor, ninguém escapará do escrutínio da luz
santificadora e reveladora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a luz do mundo. E nesse dia estará iniciando uma nova dispensação, e a igreja do Senhor passará pelo julgamento de suas ações. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 10, que diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Essa nova dispensação que é trazida aos homens, e essa parte especificamente para a igreja do Senhor, Mas esse juízo que virá nesse dia, no dia do Senhor, sobre os crentes, não visará a determinação da salvação ou da perdição, mas tão somente o recebimento ou a perda de galardões, porque a igreja do Senhor não será julgada para determinação se é salvo ou se é perdido, se é para a salvação ou para a condenação. A igreja do Senhor, ela já é salva, e se ela está neste grande dia com Cristo lá em cima, não tem mais perigo de você perder a sua salvação, porque você só vai estar lá porque você já é salvo. A igreja não passará por juízo de condenação, mas esse juízo diz respeito a galardão, os prêmios espirituais, em detrimento da fidelidade dos santos e da obediência com o seu Senhor Jesus até o dia da sua vinda. E isso nós podemos confirmar na epístola aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que nos diz o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo fala isso para os filipenses, que a boa obra que ele começou em nós será aperfeiçoada no dia do Senhor, no dia em que eu e você e toda a igreja do Senhor estivermos lá em cima, na mais grande, mais bela e mais esperada festa, diante do tribunal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cada um de nós sendo galardoado, ganhando ou perdendo os galardões, mas não a salvação, porque você já é salvo. Mas certamente nós queremos que todos tenham grandes galardões, e esses galardões é referido a quê? Referido à nossa obra que nós fizermos no corpo aqui na terra, de bem ou de mal, referentes à obra do Senhor para com o nosso próximo, para com aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. E nós estamos, como igreja do Senhor, pregando essa palavra insistentemente, apregoando, anunciando, discipulando, e com o nosso olhar voltado para a bendita esperança, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos sim, estamos esperando a vinda de Jesus, e estamos fazendo o possível e o impossível para estarmos de pé, irrepreensíveis, para que a nossa conduta no grande dia não tenha nenhuma repreensão, não tenha nenhuma censura, porque assim, se o tiver, nós jamais alcançaremos a eternidade com Cristo. Mas a igreja do Senhor, naquele grande dia, nós estaremos todos juntos, para a glória do Senhor, em uma grande festa de recebimento de medalhas, de galardão, de coroas, e o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, estará nos galardoando, para nós estarmos para sempre com Ele, sendo recompensado pelas nossas obras que nós fizemos aqui em prol do Evangelho. Meus queridos, que Deus em Cristo possa nos abençoar neste dia. Receba esta palavra, compartilhe com mais alguém, compartilhe com a sua igreja, com a sua comunidade cristã, com seus amigos, com seus parentes. Muitas pessoas estão precisando ouvir e saber das verdades tão essenciais para a salvação. São as verdades bíblicas, temas atuais do cristianismo. Compartilhe
e inscreva-se no nosso canal Teologia para a Vida. Amém? Tenha um bom dia, que Deus em Cristo possa nos abençoar em nome de Jesus. E se amanhã, e se Deus permitir, nós estaremos de volta mais uma vez com o Momento EBD.